Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Que você possa, nesta manhã, estar ouvindo a voz do Senhor também, através da sua palavra. E ser renovado, para que você cresça e frutifique muito na presença do Senhor. Amém? Olha para trás aí, veja quem está atrás de você, cumprimente essa pessoa. Nossa lição de hoje é a lição número 7 da nossa revista. Já estamos no último trimestre, já está acabando o ano, daqui a pouco já é dezembro, passa muito rápido. Mas nós tivemos oportunidade de, nesse ano, estudarmos bastante sobre vida cristã. E eu espero que essas lições tenham edificado a tua vida e que você possa estar praticando tudo aquilo que nós já temos aprendido. Nós temos visitantes, nesta manhã. Temos ali 3 pessoas, são um casal. Amém. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam também ser abençoados através da nossa lição nesta manhã. Princípios de generosidade numa cultura egoísta. Essa lição é do pastor Leandro Silva. Nossos textos inspirativos estão em Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25. Se você não tem a revista, você pode abrir aí a Bíblia. Ainda tem revista? Tem? Alguém não tem revista e queira? Levanta a mão, a Darla. Tem mais? A irmã Ana. Lição número 7, então. O outro texto está em Tito, capítulo 3, verso 4 ao 6. E Salmo 37, do 25 e 26. Esses são os nossos textos base. Como sempre nós fazemos, um irmão, uma irmã lendo, um após o outro, e bem alto, para que todos possam ouvir. Os textos estão impressos na revista, mas se você não tem a revista, pode encontrar aí na sua Bíblia e estar lendo na Bíblia também. Amém? Uma irmã, então, começando. Provérbios 11, 24 e 25. Leia o 24, uma irmã, um irmão, leia o 25. Tito 3, 4 ao 6. Uma irmã lendo o verso 4. Verso 5, um irmão. Seis, uma irmã. Agora, Salmo 37, verso 25, um irmão. Verso 26, uma irmã. Uma irmã, 26. Amém. Agora, o texto áureo, vamos ler todos juntos. Está em Provérbios 22, verso 9. Vamos lá? Está impresso aí na revista também, está na tela ali para nós lermos todos juntos. 1, 2, 3. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, 9.
todos esses textos estão falando aí das bênçãos da generosidade. Amém? Vamos orar mais uma vez, antes de darmos continuidade na nossa lição. Vamos pedir ao Senhor que esteja dando-nos direção também nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agora, Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos nossos corações, venha nos conduzir nesta lição, Senhor, tão importante para as nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, Senhor. Venha, Senhor amado, abrir os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Que a Tua palavra possa entrar no nosso coração e que nós possamos praticá-la, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os objetivos da nossa lição nesta manhã é nós entendermos o que é uma cultura egoísta, né? O título da lição diz Princípios de Generosidade numa Cultura Egoísta. Então, vamos entender um pouquinho o que é uma cultura egoísta. Conhecer a raiz da palavra generosidade, seu significado moderno e o que a Bíblia nos ensina sobre generosidade. Perceber que a natureza humana caída, ela é egoísta. Porém, o ser humano nascido de novo é inspirado pela natureza de Cristo. E no praticar, como Deus, Ele é o nosso maior exemplo de generosidade, então nós devemos imitá-lo. Como filhos de Deus, precisamos imitar o nosso Pai. Amém? Tem aquele ditado popular, né? Tal pai, tal filho. E às vezes nós dizemos que somos filhos de Deus e não nos parecemos nem um pouquinho com Deus. Então precisamos, como filhos de Deus, nos parecer com Ele, fazer aquilo que Ele diz para nós fazermos, nós devemos imitá-lo. Esse escritor, Homero Reis, ele escreveu um texto e eu achei bem interessante, porque ele exemplifica bem o que é uma cultura egoísta. Eu gostaria de ler esse texto, está aí na tela, né? Mas eu gostaria de ler com vocês esse texto. Um dos temas, diz o Homero Reis, né? Um dos temas que me tem chamado a atenção é o egoísmo contemporâneo e suas consequências. Muitas vezes as pessoas mergulham tão profundamente em suas próprias preocupações e interesses que acabam negligenciando completamente o impacto de suas ações sobre os outros. Essa falta de empatia e consideração gera um ciclo vicioso de alienação e solidão, deixando pelo caminho uma trilha de desolação emocional e relacional. Nesse caminho, nada dá certo. Casamentos se tornam insuportáveis, amigos incomodam, o trânsito é uma causa de úlcera, uma conversa de bar descamba para uma briga sem sentido, um jogo de futebol torna-se numa praça de guerra. Os outros são idiotas, pais e filhos não se falam, nem se entendem, governantes acreditam que a guerra é a solução. Quero controlar tudo e nada me satisfaz. Tenho tudo, mas não me contento com nada, e por aí vai. Ele conta uma experiência pessoal, né? Eu e minha esposa viajávamos com um casal de amigos antigos, que embora fossem amigos antigos, aquela era a primeira vez que viajávamos juntos. Passamos uma semana de intenso convívio e relacionamento. A relação dos dois não estava lá essas coisas, mas tudo parecia ser um jeito de ser. O fato é que, durante aquela semana, pude observar algumas coisas. No restaurante, meu amigo fazia o seu pedido e sem se preocupar com o que a esposa gostaria de comer. No café da manhã, ele se servia sem nem perceber se os outros estavam se servindo ou se havia o suficiente para os demais. Na fila para comprar ingressos para um show, ele comprou o dele e nos deixou à deriva. Tivemos que entrar na fila novamente. No passeio pela praia, ele foi à frente, se desconectou de nós e em todo o tempo sua conversa foi sempre sobre
como tirar proveito das situações e como os outros são idiotas. Num dado momento, intervir. Fulano, você não pensou em nós? E ele responde, não os vi. Ou seja, eu cuido de mim e cada um cuida de si. Será? Essa, né, é a cultura egoísta. Eu cuido de mim e cada um cuida de si. Eu me dou bem, o resto que se vire. É isso que nós vemos aí na cultura do mundo. Se tem uma fila, alguém quer sempre tirar vantagem. Se tem alguém distraído, ele dá um jeitinho de ser o primeiro, né? De entrar na frente do outro. Essa é uma cultura egoísta. Não se importa se tem um idoso para colocar na frente, se tem uma pessoa com uma criança no colo para colocar na frente. E aí tem o outro lado do egoísmo, né? Que a pessoa, às vezes, ela não tem necessidade nenhuma e ela finge uma necessidade para se colocar à frente do outro também. Mas esse não deve ser o modelo do cristão. E a nossa lição diz, né, princípios de generosidade numa cultura egoísta. Como nós cristãos devemos agir diante dessa cultura que vive, né, cada um por si e os outros, né, não estou nem aí para os outros. Como nós cristãos devemos nos portar diante dessa cultura egoísta? Alguém já viveu uma situação assim, de egoísmo? Sofreu alguma dessas consequências? Alguém já praticou isso? Não precisa levantar a mão. Se você foi egoísta em alguma situação, não levante a mão, né? Irmão Jaime quer compartilhar, irmão? Já viveu uma situação assim? Eu entendi que ele levantou a mão, porque ele já viveu uma situação assim, né? Que alguém foi egoísta com ele. Uma viagem que nós fizemos de férias, e daí tinha uma viagem dentro do hotel, depois fazia um passeio de ônibus em outro lugar. E chegou na hora de entrar, eu entrei por último e não tinha lugar para mim. Eu dei uma bronca do cara. O cara me deu uma resposta muito, também a nível da minha reclamação, me deixou envergonhado. Amém. Mais alguém quer compartilhar? Irmã Paula, lá atrás. Tiago. Sofreu alguma consequência dessa cultura egoísta? Sim, irmã. Na lotação. Dia atrás, né, eu fui pegar a lotação 1 hora no terminal, quase me derrubaram, os alunos da escola. Na 1 hora não dá para pegar por causa dos alunos. Eles vêm com tudo e vão derrubando tudo na frente. E não dão lugar para os idosos, eles sentam e não dão lugar para os outros. É isso aí que a gente tem que cuidar muito na lotação. É uma cultura, né, de cada um querer o melhor para si, querer se dar bem, né? Mas o que é a generosidade? É o que nós vamos aprender a praticar. Eu achei muito interessante, né? Eu nunca tinha procurado a raiz da palavra. E eu, né, vou compartilhar então com os irmãos. De repente alguém já conhecia essa raiz. A palavra generosidade, ela vem do latim generosus, significando parente, clã, raça, que por sua vez tem a raiz indo-europeia gen, que significa gerar, né, ou fazer nascer. Então, na raiz da palavra generosidade, né, generosos significava antigamente, né, a língua portuguesa ela vai mudando e tem palavras que mudam o significado dependendo, né, da cultura onde ela é aplicada. Então, essa palavra generosos, né, significava clã, raça, né, família. Né, era esse o significado. Até o século XVI,
ela refletia um senso de aristocracia, né? De pertencer a uma linhagem nobre. Então, ser generoso, quando dizia que uma pessoa era uma pessoa generosa, significava que ela pertencia a uma família nobre. Essa pessoa é generosa, então sabia que ela era uma família da elite, né? Uma família nobre. Isso até o século XVI. Durante o século XVII, o significado foi mudando. E chegou no que nós conhecemos hoje. O uso da palavra começou a mudar e generosidade passou, então, não mais significar uma herança familiar, mas uma nobreza de espírito associado a qualidades admiráveis de uma pessoa. Então, quando se dizia que uma pessoa era generosa, não é porque ela pertencia a uma família nobre, mas porque ela tinha atos de nobreza. Ela poderia ser de qualquer família, né? Mas que ela tinha, então, atos de nobreza. Uma pessoa generosa, porque ela tinha atitudes nobres. E não mais porque ela era de uma família especial. Amém? Compreenderam? Vamos lá. O dicionário define generosidade como uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outros. Sacrificar os próprios interesses em benefícios de outro. É bem diferente daquilo que a gente vê nessa cultura egoísta. Sentei primeiro. Azar de você, fique de pé. O generoso, ele está sentado, ele se levanta e dá o lugar dele para o outro se assentar. Generosidade é a virtude de dar coisas boas aos outros de forma espontânea, por vontade própria. Eu dou coisas boas, não sou coagido a dar, mas por vontade própria. Isso é generosidade. De forma abundante, não é esporadicamente. Uma vez por ano aparece Papai Noel dando presente. Isso não é generosidade. Tem muitos Papais Noéis aí, que aparecem só uma vez por ano. São empresários que vai lá para a mídia mostrar que deu presente para a criançada carente, só uma vez por ano. Isso não é generosidade. Porque quem é generoso, ele faz sempre, de forma abundante. De forma abundante nem sempre é quantidade, mas regularmente. Faz de forma desinteressada, sem esperar nada em troca. Então, quem faz para se aparecer, para que a mídia publique que fez, já não é mais generoso, porque ele quer mostrar que ele fez. Pode ser expressa por pequenos gestos. Pequenos gestos de bondade ou de doação de tempo, afeto ou objetos. O fato de estar lá numa lotação lotada, e se levantar para dar o lugar para alguém, é um pequeno gesto de generosidade. De repente, dar um sanduíche para alguém que tem fome. Eu não posso dar uma cesta básica, mas eu vou dar um sanduíche. É um pequeno gesto, mas é generosidade. O maior exemplo que nós temos de generosidade é o próprio Deus. Ele deu o que ele deu? O seu único filho. Único. Ele não tinha 200. Vou dar esse aqui, está sobrando. Deus não dá sobras, ele dá sempre o melhor. E essa é a maior prova de generosidade. Sem nenhum interesse, não esperando nenhuma retribuição, Deus dá generosamente.
Ele deu para que nós fôssemos salvos da condenação do pecado. Vamos estar orando pelo momento 10.2. Já passou um pouquinho, né? Pedir para o pastor fazer essa oração por obreiros para a seara. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por ceifeiros. Em Lucas 10.2, o Senhor Jesus disse para que orássemos por trabalhadores para a seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Levanta homens, mulheres, jovens, crianças, para acolher nessa grande seara, Pai. Há tantas vidas que estão já prontas para receber o Evangelho, mas ainda faltam pessoas que levem o Evangelho. Desperta, Senhor, o teu povo, aqui nesse lugar, e onde quer que haja povo teu, desperta-os a serem, Senhor, ativos em direção aos perdidos, para levar-lhes o Evangelho. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Continuando, então. Deus, ele é generoso na sua essência. Ele é generoso, nós não nascemos generosos, nós aprendemos, né, a ser generosos. Deus, ele é, na sua essência, ele é generoso. E ele compartilha essa generosidade conosco, não apenas nos dando coisas, mas ele compartilha isso como um atributo. Nós dissemos sempre que Deus, ele tem os seus atributos naturais. Esses ele não compartilha com o homem, que é onipresença, onisciência, onipotência. Esses são os atributos naturais de Deus, né? E os atributos morais, que é bondade, amor e generosidade, é um atributo moral de Deus. Quando o homem caiu, lá no Jardim do Éden, que ele pecou, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus são os seus atributos que ele compartilha conosco. Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. A gente sabe que Deus é espírito, então não tem uma imagem física, mas a imagem espiritual, a imagem moral do homem, essa Deus compartilhou. E generosidade, então, é atributo moral que Deus compartilha conosco. Quando o homem caiu, ele perdeu, então, esses atributos morais. Por isso, ao invés de amor, existe ódio. Ódio não está no coração de Deus. Então, tudo que é oposto, não é de Deus. Então, Deus, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, é o que diz lá João 1,12, né? Todo que crê e recebe se torna filho de Deus. Então, a imagem de Deus é restaurada em nós. Então, nós passamos a refletir novamente esses atributos morais de Deus. Então, a generosidade, ela precisa fazer parte do caráter cristão. Ela é uma expressão bíblica do amor de Deus. Deus, ele dá as suas bênçãos para nós de graça. Graça é favor que nós não merecemos. Então, a graça de Deus, ela é concedida a nós sem nós merecermos. Deus, ele derrama as suas bênçãos sobre nós, sobre justos e injustos, de graça. Jesus, ele mesmo fala isso, né? Que a chuva, vem sobre justos e injustos. O sol nasce para bons e para maus. E isso é bênção de Deus. É favor que nós não merecemos. Quando nós somos generosos para com as pessoas, nós
refletimos esse caráter de Deus. Quando nós somos generosos, fazemos o bem a alguém, algum benefício para alguém, né? Nós passamos a refletir, então, esse caráter de Deus, né, que Ele compartilha conosco. E aí, eu não sou generoso simplesmente porque eu faço algo para alguém. Tá? Eu sou generoso porque eu entendo que tudo vem de Deus, é Ele quem nos dá todas as coisas. E quando eu faço para alguém, quando eu reparto com alguém, eu não estou repartindo nada que é meu. Eu estou repartindo algo que eu recebi de Deus. Então, nós precisamos entender isso, né? Que a generosidade que nós praticamos não é porque nós somos bons e nós vamos praticar generosidade, mas porque nós recebemos de Deus um favor que nós não merecemos. Todas as bênçãos, né? Alguém pode pensar, né? Ah, mas fui eu que trabalhei, né? Eu juntei, eu me esforcei, né, para ter, né? Fulano está nessa situação porque ele não se esforça, ele não faz por merecer. Né? Mas nós não merecemos nada. E tudo que nós temos, se nós temos força para trabalhar, se nós temos saúde, se nós temos inteligência para adquirir, para poupar, né? Para juntar, tudo isso vem de Deus. É Ele quem nos dá todas essas bênçãos. Então, quando nós repartimos com alguém, não é porque eu sou bom, né? Então eu estou fazendo, mas porque eu estou sendo um instrumento de Deus. Paulo diz que nós somos de Deus cooperadores. Então, quando eu sou generoso com alguém, eu estou apenas sendo um instrumento para abençoar aquele que Deus quer abençoar. Deus usa, né, a vida dos seus filhos para abençoar outras pessoas. Amém, irmãos? Está dando para entender? A generosidade, ela é uma expressão da nossa conversão. Você sabia disso? Da conversão verdadeira. Quando João pregava lá no deserto o batismo de arrependimento, né, as pessoas ouviam e elas perguntavam, e agora, né, o que nós devemos fazer então? E o João respondia lá, né, está em Lucas capítulo 10, verso 11. Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Às vezes a gente pensa que a gente vai dar alguma coisa e aí a gente vai ficar sem, né? Ai, não posso, né? Eu tenho pouco, se eu der vai faltar. Nós não devemos pensar assim, porque o nosso Deus, Ele sempre nos abençoa mais e mais. E eu não sei se você já teve essa experiência. Quanto mais você dá, mais você tem. Isso quando você faz liberalmente, né? De vontade própria, sem interesse, sem esperar retorno. Tem muita gente que faz pensando, né, em retorno. E, infelizmente, tem até algumas igrejas que pregam isso, né? Você tem que dar, né? Se você der 100, você vai ter 1000. E a pessoa, às vezes, né, pelo egoísmo, ela vai interessada em receber mais e mais. Vou dar porque daí eu vou ter mais, né? Mas a generosidade não é assim. Quando você faz sem interesse, sem esperar retorno, quanto mais você dá, mais você recebe. Salmo 24, verso 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, uma das coisas que impede a gente de ser generoso, né, de dar, é nós pensarmos que nós somos os donos das coisas. O salmista diz que o dono é o Senhor.
a gente acha que a gente é dono. Jesus diz que nós somos apenas mordomos. O mordomo não é o dono, ele só cuida das coisas do dono. E se o dono mandou repartir, como mordomos, nós temos que obedecer. Se o dono mandou dar, nós não temos que reter. Eu não posso dar. Mas não é meu, é do Senhor. Às vezes a gente vê uns carros na rua, né? Propriedade do Senhor Jesus. Será? A gente tem que cuidar, né? Com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala. Essa casa aqui o Senhor me deu. É do Senhor. Mas daí eu não recebo ninguém em casa, eu não tenho um coração aberto para hospedar ninguém, porque vai sujar, né? Vai vir aqui, vai fazer bagunça na casa. Mas a casa não é do Senhor? Se é dele, ele vai cuidar. E eu sou o mordomo que eu cuido. Se as pessoas sujarem, então eu limpo depois, né? É essa a função do mordomo. Nessa lição, nós vamos aprender alguns princípios sobre generosidade. A proposta do autor é essa, nos ensinar os princípios de generosidade nessa cultura egoísta. Aprendemos que nós somos filhos de Deus, que precisamos nos parecer com o nosso Pai e praticar aquilo que Ele pratica. Mas como nós vamos praticar generosidade numa cultura egoísta? Se todo mundo está correndo para passar na minha frente, para ser o primeiro, a tendência é eu querer também correr para passar na frente dos outros para ser o primeiro, para ter o melhor. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Então, vamos estar aprendendo, então, Primeiro princípio que o autor, pastor Leandro, nos propõe aqui sobre generosidade é que nós precisamos vencer o orgulho. A Bíblia chama, na Bíblia o orgulhoso ele é chamado de a pessoa que tem o olhar altivo. E nós chamamos do nariz empinado. O nariz empinado, ele não baixa a cabeça. Ele só olha para cima. É prepotente, se acha o poderoso que pode tudo, se acha o dono de tudo. O orgulhoso, ele diz isso, eu fiz, eu consegui, eu adquiri, eu me esforcei, eu tenho porque eu fiz por merecer. Esse é o orgulhoso. Alguém que se acha superior aos outros, E ele só pensa nos seus próprios interesses. Porque eu me esforcei, eu fiz, eu consegui, cada um que se esforce também para ter. O orgulhoso, ele não consegue olhar para baixo. O olhar dele é altivo. Ele não consegue olhar para baixo. Ele não consegue ver a necessidade do outro. Ele não consegue se colocar no lugar do outro, a ter empatia, Empatia é isso, é se colocar no lugar do outro, para ver a necessidade do outro, Como diz o Kiko, e a mãe do Kiko, não se misture com essa gentalha, O orgulhoso, ele não se mistura com a gentalha. Ele escolhe sempre os melhores lugares. Não, eu não passo por aqui, porque por aqui só tem mendigo, necessitado, daí já vai pedir. Então, esse é o orgulhoso. Se ele fizer algum ato de bondade, ele faz para se aparecer, para ser elogiado, para se vangloriar, Como nós já dissemos, a generosidade faz parte do caráter de Deus. E Salmo 113, verso 4 ao 7, eu coloquei aqui. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno
e do monturo ergue o necessitado. Deus, Ele está nos céus, Ele habita nas alturas, mas Ele se curva para ver o que está no céu e na terra. Você consegue imaginar Deus se curvando? Ele sendo Deus, se curvando para nós? Diante de Deus, nós não somos nada, somos pobres, necessitados. Estávamos num monturo, num lixão. É isso que é um monturo. Num lixão de pecado, de miséria. E Deus se curvou. Veio até nós através de Jesus e nos levantou. E o salmista continua, né? Ele faz assentar entre príncipes, né? Faz o pobre necessitado, aquele que estava lá no monturo, no lixão, se assentar entre príncipes. É isso que Deus fez conosco. Ele nos levantou. Filipenses 2:8, esse texto bem conhecido, que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de homem e veio. Ele se curvou e veio até nós. Alguém tem alguma participação? Fique à vontade, levanta a mão. Quer falar alguma coisa, pastor? Se eu não conseguir continuar, o pastor vai continuar. Ele vai ser generoso e vai continuar com a lição. Porque até agora ele não quis ser generoso comigo. O que mais se evidencia em nós? O orgulho ou a generosidade? Pensa aí, né? Você como cristão. O que mais se evidencia? Diante de tudo isso que nós falamos sobre o que é ser orgulhoso e o que é ser generoso, o que mais você tem demonstrado? Orgulho ou generosidade? O segundo princípio, para nós praticarmos generosidade numa cultura egoísta, é nós lembrarmos sempre que a generosidade enriquece. Algumas pessoas pensam que só podem doar se estiver sobrando, né? Está sobrando isso aqui, então eu vou dar. Isso daqui eu não vou precisar mais, então eu vou doar. Vou levar lá na igreja para dar para os pobres. E às vezes aparecem umas coisas assim que ninguém quer. Ninguém precisa daquilo. Está tudo quebrado, estragado, sujo. Se você vai dar alguma coisa, dê alguma coisa que a pessoa vai usar. Abrindo parênteses aqui, às vezes a gente faz essas campanhas para o bazar. E eu sei que vem muita arrecadação de fora, né? Não são dos irmãos da igreja. Vem muita coisa de fora. Mas aí a hora que a gente vai separar, né? Não serve para nada. Está rasgado, está mofado, está caindo os pedaços, está podre. É um eletrodoméstico que não funciona mais. O pobre, se ele tiver que consertar aquilo lá, ele compra um novo, então. Então, quando a gente vai doar, a gente tem que dar sempre o melhor. Não é porque está sobrando. Não é porque eu não vou precisar mais. Mas se eu vou doar alguma coisa para alguém que precisa, eu preciso dar o melhor para ela. Como nós vimos nos textos inspirativos, a generosidade, ela enriquece. Todos os textos que nós lemos aqui falam que o generoso, ele dá com liberalidade e ele só enriquece. Ele abençoa o pobre e ele recebe muitas vezes mais.
A generosidade, ela enriquece não só na questão de bens materiais que a gente recebe. Tá? Atos, capítulo 20, verso 35, né? Os apóstolos citando lá que Jesus disse, né, há mais felicidade em dar do que em receber. Você já fez algo para alguém, né, um ato de generosidade, não somente em dar coisas, né, porque generosidade não é só dar coisas. Tá? Como nós vimos no começo, pode ser um tempo, né, que você doa para alguém, para ouvir alguém. Tem que ser generoso para parar, sentar e ouvir problemas de outras pessoas. Quantas vezes você olha para a pessoa assim e fala, nossa, já vem de novo, né? Só conta problema, né? Só reclama. Então, para ser generoso, né, para ouvir a pessoa sem reclamar, né, tem que ser generoso. Então, mas quantas vezes você já, depois de ter praticado algum ato de generosidade, você se sentiu muito bem? Você tem alguma experiência assim? Depois de ter feito o bem para alguém, né? Ou abençoado a vida da pessoa com algum recurso, ou, né, doado do teu tempo para ouvir, para fazer algum serviço, até mesmo braçal, né, para alguém, você se sentiu muito bem, você se sentiu muito feliz. Você não se sentiu assim porque você não fez com generosidade. Né? Se você se sentiu que perdeu tempo, que foi um peso, que jogou recurso fora, não foi um ato de generosidade. Porque quando você é generoso com alguém, há mais felicidade em dar do que em receber. É o que Jesus diz. Por isso a generosidade, ela enriquece. Ela enriquece a alma, ela enriquece o espírito e também na questão material, ela também nos enriquece. A gente sempre tem mais para poder fazer mais. E Deus sempre nos dá mais para que nós possamos abençoar mais as pessoas. Doar, ela pode ser uma experiência maravilhosa e intensa, né? Jesus, ele diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Então, quanto mais nós fazemos, mais nós recebemos. Jamais nós vamos doar mais do que Deus. Porque quando nós fazemos, alguém disse que a paz de Deus, ela é bem maior do que a nossa. Né? Nós usamos uma medida, mas a de Deus é 10, 100 vezes maior do que a nossa. Então, jamais nós vamos doar mais do que Deus. E lembrando mais uma vez que Ele doou o melhor que Ele tinha. Nós sempre precisamos lembrar disso, que nós recebemos o melhor de Deus. Jesus foi o melhor de Deus que veio para nós. Você crê assim? Que nada que nós recebamos de bênçãos materiais supera isso que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Porque a gente sempre fala que o nosso tempo de vida aqui na Terra, para desfrutarmos das coisas, né, das bênçãos que Deus dá, ele é muito pequeno em comparado com a vida eterna que Jesus nos deu, que Ele conquistou para nós ali no Calvário. Então, nós precisamos lembrar disso. Eu estou sofrendo, né, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Mas você tem o Senhor Jesus, já entregou a tua vida para Ele, Ele é teu Senhor e Salvador, você crê que você já tem a vida eterna. Então, esse tempo aqui é um tempo muito curto, às vezes para a gente até passar, né, privações e provações, sabendo que nós vamos ter uma vida eterna para desfrutarmos da presença de Deus e das bênçãos espirituais que Ele tem para nós.
sua vida cristã, você tem compartilhado bênçãos espirituais e materiais que você tem recebido de Deus? Você, como cristão, você tem compartilhado as bênçãos de Deus? Bênçãos materiais e bênçãos espirituais? Ou você tem retido? Às vezes é fácil a gente compartilhar bênçãos materiais. Graças a Deus nós temos uma igreja abençoada, onde as pessoas são abençoadas, têm um bom trabalho, né? A maioria tem um bom emprego, recebe um bom salário. É fácil compartilhar bênçãos materiais. Mas e as bênçãos espirituais? Você tem compartilhado com as pessoas? Tem compartilhado do Evangelho? Tem compartilhado que Jesus ele é o único, o suficiente Salvador? Você tem compartilhado que Jesus é a solução, que Jesus quer transformar a vida das pessoas? Tem? Quem tem feito? E qual é a sua sensação quando você compartilha o Evangelho com uma pessoa e ela recebe Jesus? O irmão Jaime, o microfone para o irmão Jaime. Quando essa pessoa entrega a vida para Jesus, qual é a sensação que você tem? Eu vou contar a experiência da ação social. Os irmãos trazem as ofertas para nós distribuir. E a gente fica alegre quando, num caso que aconteceu, a pessoa diz: olha, irmãos, eu não preciso mais, eu estou recebendo da INSS. E daí diz: olha, alguém me deu essa outra cesta aqui, eu quero devolver. Fui lá para pegar, para entregar uma cesta, ela precisava ficar com aquela cesta que ganhou. E não digo assim, necessidade extrema, mas ela deu aquilo que tinha lá, que ganhou de outro, lá tinha outra cesta. Então, isso nos alegra para os irmãos entender, coisa pequena que a gente levamos, a cesta é realmente muito pequena, mas a pessoa na sua pequenez de material, elas doam, não importa, isso é generosidade mesmo. Amém. Pastor, quer aproveitar, deixa. Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Aproveitando essa deixa que o irmão Jaime, testemunho que ele contou aí a gente vê a generosidade, né? O irmão foi levar uma cesta para uma pessoa que recebia a cesta todo mês, porque precisava. Chegou lá, ela disse: eu não preciso mais, que agora eu estou recebendo um salário do INSS de aposentadoria. Então, eu não vou precisar mais, pode doar para outra pessoa. E ainda vou doar uma que eu recebi aqui. Né? O que é bonito aqui é que ela entendeu que aquela cesta que ela ganhava pode agora abençoar outra pessoa. Se a outra pessoa que não é generosa vai pensar assim, né? Além do salário que eu agora começo a ganhar, ainda continuo ganhando a cesta e pronto. Não preciso dizer que eu não preciso, né? O irmão está trazendo, eu vou receber. Ou seja, ela pensou que teria outra pessoa em situação pior do que a dela para receber a cesta. Isso é generosidade. E nós temos pessoas que eternamente estão, né? Eu digo sempre, mamando na teta e não solta, né? Não é generosa, porque ele já melhorou de vida, ele já está num outro patamar, mas continua recebendo. Realmente irmão da sanguessuga lá, né? Dá, né? Só quer receber. E isso é interessante. Tem um filmezinho que eu gostaria que o Sérgio colocasse para nós, que mostra que o egoísmo e a inveja caminham de mãos dadas. Ele não tem áudio, não dá para passar o áudio, mas a legenda é grande, então... Se for possível, o Sérgio pode passar agora para nós, Sérgio, né? If I give you a piece of chocolate, will you be happy? Então é um pai. And if I give your brother 2 pieces of chocolate, will you be upset? Yes, this is unfair. First of all, life is unfair. Secondly, do not be jealous of what other people have. Initially, you have 0 chocolate, and then now you have 1 piece.
Be mindful not to turn a happy moment into a sad moment because of jealousy. Understand? Yes. If I give you a piece of chocolate, will you be happy? Yes. And if I give your brother 2 pieces of chocolate, will you be upset? Yes, this is unfair. First of all, life is unfair. Secondly, do not be jealous of what other people have. Initially, you have 0 chocolate, and then now you have 1 piece. Be mindful not to turn a happy moment into a sad moment because of jealousy. Understand? Yes. If I give you a piece of chocolate, will you be happy? Yes. Pode tirar, senhor. And if I give your brother 2 pieces of chocolate, will you be upset? Yes, this is unfair. First of all, E disse, você ficaria feliz se eu te desse chocolate? Ele disse, sim. E se eu der 2 chocolates para o seu irmão, você ficaria feliz? Não, porque não seria justo. Ou seja, eu ter só 1 e ele ter 2. Mas você tinha 0 chocolate, você não tinha nenhum. Agora, porque eu vou dar 2 para o teu irmão, você vai ficar triste? Então, o egoísmo e a inveja caminham de mãos dadas. E nessa questão ali que o irmão colocou da família, né, que recebia a cesta, a cultura egoísta, ela pensa assim, né? Poxa vida, né? Agora então eu tenho um salário, mais a cesta, né? Eu já vou economizar lá no mercado para sobrar mais dinheiro, né? Essa é a cultura egoísta, né? Porque ela ainda era uma família, continua sendo uma família pobre, né? Mas a generosidade, a Renata levantou a mão, alguém leva o microfone para ela? A generosidade não está ligada se a pessoa tem muito, né, ou se ela tem pouco, mas ela abre mão, né, daquilo que poderia ser benefício para ela, para abençoar outros. Sobre essa cultura, eu acabei lembrando da época da pandemia, que teve aquele auxílio, né? E, meu Deus, eu no Uber ouvi tanta história de pessoas contando vantagem e contando sobre pessoas que receberam. Me gravou muito forte, que foi uma trabalhadora doméstica que não conseguiu o auxílio, mas que a patroa dela, que tinha um salário muito bom, só que não era declarado, aquelas coisas todas, por conta disso, foi lá e conseguiu o auxílio, acho que, se não me engano, era R$600 na época, alguma coisa assim, eu não me lembro ao certo, mas que ela pegou o dinheiro do auxílio e foi na Havan e comprou em coisas para casa. Então, tipo, pessoas que, como a doméstica, que realmente iria fazer diferença na vida dela, não conseguiu, mas por conta de pessoas que nem essa outra mulher, que eu não sei quem é, enfim, que foi lá e ganhou vantagem em cima de outros, né? Essa é a cultura egoísta, né? Se ela fosse uma pessoa generosa, ela ia dizer, né, a minha empregada não conseguiu, mas eu consegui, então vou dar para ela, né? Mas quanto mais tem, o egoísta, quanto mais tem, mais ele quer. Pois não, irmão. Pastora, falando em generosidade, em São Paulo, sabe como é que é o trânsito, né? As avenidas todas grandes. E eu, do outro lado da avenida, vi 2 cegos querendo atravessar. 2. Um com a mão no outro querendo atravessar. E as pistas são muito grandes. E a hora que abre o sinal, todo mundo quer passar na frente. Aí eu saí de um lado, atravessei uma avenida, fui lá do outro lado da avenida, atravessar. Como a senhora falou que a gente se sente bem, né? Atravessar as pessoas, no outro dia ficar bem. O dia que eu mais passei feliz na vida foi atravessar os dois ceguinhos. Amém. Um ato de generosidade, né? Traz alegria para o nosso coração. Por isso, né, a Bíblia diz que a generosidade enriquece, né? O fato de ir lá do outro lado da rua ajudar uma pessoa a atravessar, isso traz alegria, né? Amém. Mais alguém quer compartilhar? Quero completar a ideia. Na verdade, eu fiquei alegre, eu queria contar isso. Fiquei alegre com a situação, porque eu lembrei do Paulo Chu, que contava essa experiência de uma viúva que deu a metade de um arroz que ela não tinha. Então, na hora, e ele aceitou, ele disse, não, eu não posso deixar que essa irmã doa isso aí. É a generosidade dela. Então, eu senti naquele momento também que eu não podia recusar. Eu simplesmente recebi, porque era a generosidade dela, para ela entender que era generar, não tirar a generosidade dela. Amém, amém. O exemplo lá dos filipenses, né? Que deram o que não tinham para abençoar outros irmãos. Amém.
Mais alguém levantou a mão? Tudo bem? Vamos prosseguir, então. No último ponto da nossa lição, o terceiro princípio, a generosidade, ela é uma responsabilidade cristã. Nós precisamos entender isso, né? Para sermos generosos nessa cultura egoísta, nós precisamos entender que a generosidade é nossa responsabilidade. Não dá para esperar o mundo ser diferente. O cristão tem que ser diferente. Todo mundo está fazendo assim, então eu também vou fazer, né? Porque senão eu vou me dar mal. O cristão, ele precisa ser diferente. Eu coloco aqui o exemplo da parábola do bom samaritano. Nessa parábola que Jesus contou, né? A pessoa perguntou lá o que ele deveria fazer, né, para herdar a vida eterna, né, quem era o próximo dele. Vocês conhecem a parábola. Mas aí a gente vê que passa o sacerdote, né, e olha de longe lá para aquele homem que estava quase morto lá na beira do caminho, que tinha sido assaltado. O sacerdote passa de longe. Não tenho tempo, né? Eu não posso me contaminar. Era o religioso. Eu estou sendo obediente às leis. Passa o levita e age da mesma maneira. Aí passa aquele samaritano. O samaritano era o desprezado para os judeus. Então Jesus usa esse exemplo para mostrar que o cristão tem que ser diferente. Ele não tem que ser religioso, né, para fazer as coisas. O religioso é que deve fazer, né? Porque ele tem que seguir o que a Bíblia manda. Então nós temos que ser generosos, não é porque nós somos religiosos e nós temos que obedecer porque Deus mandou, que aí a gente acaba fazendo por obrigação e não por liberalidade, de vontade própria. E como nós vimos no começo, a generosidade, ela não é uma obrigação. A gente faz de vontade própria, né? Tem que ser esse caráter de Deus impregnado em nós, porque Deus, ele faz, não é porque ele é obrigado. Eu tenho que salvar esse povo aí, porque senão, né? Deus não faz nada obrigado, ele faz por amor. Então, a generosidade é um ato de amor, não é porque nós somos religiosos, mas porque nós somos a imagem de Deus. O irmão William pediu a palavra. E porque nós somos cristãos, filhos de Deus. Professora, há uma dúvida, assim. Por exemplo, nós, como cristãos, temos que ser generosos, como a senhora está dizendo. Mas até onde, a que ponto, por exemplo, tem muita gente que se aproveita da tua generosidade. Por exemplo, eu lembrei da passagem lá, que o Paulo fala lá para os irmãos que estavam se aproveitando, que não estavam trabalhando, né, e a igreja lá estava sustentando eles. Ele falou que quem não trabalha não coma. Então, assim, até que ponto que seria? Seria até nesse sentido, porque lá eles estavam falando da volta de Jesus e tal, e não trabalhavam, estava mais ou menos às custas dos outros irmãos que trabalhavam lá para ajudar. Amém. Em primeiro lugar, irmão William, eu acho que a gente tem que também identificar especialmente se é da família da fé, se é irmão em Cristo, né? A gente tem que ter a liberdade também de orientar para que a pessoa trabalhe, para não ser pesado ao seu irmão, porque a Bíblia também vai dizer, exatamente nesse texto de Paulo, que não é para ser pesado, né? Que ele mesmo trabalhou e com as próprias mãos obteve na verdade, o sustento dele para não ser pesado para os irmãos. Então é uma questão de identificar isso, né? Agora, a generosidade vai nos levar a ser altruísta e nos colocar no lugar do outro, né? Então, o que a gente às vezes precisa é orientar, ajudar o outro
né, a entender que ele precisa fazer a parte dele, trabalhar, enfim. Eu nunca esqueço um testemunho de um evangelista da nossa igreja em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que ele havia ganho alguém para Jesus e essa pessoa tinha um sítio. E ele ia visitar essa pessoa no sítio, né? E o sítio dele estava no meio da quiçaça, tava até as bananas estavam apodrecendo no pé de banana. E o sítio do vizinho ao lado era um exemplo de organização, de produtividade. Então, um dia ele chegou na casa do irmão para levar até uma compra para o irmão. Disse: irmão, hoje eu vim trazer aqui uma compra para o irmão, mas eu gostaria de ler um texto com o irmão e lhe dar uma orientação. Eu vou ser muito sincero com o senhor. Daí abriu lá em Provérbios, diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha, irmão, o seu vizinho tem um sítio igual ao seu, e olha o que ele está produzindo lá. O irmão tem aqui tudo na mão para produzir, para fazer com que ter uma horta, plantar uma mandioca, plantar um milho e ter aí o seu sustento. Graças a Deus aquele irmão, né, atentou para essa exortação, não levou a mal, porque o irmão o exortou em amor e mudou radicalmente a vida dele. Começou a ter uma atitude diferente e o sítio dele se tornou produtivo, ele abençoava outras pessoas. Então é importante às vezes, irmão William, né, identificar e quem sabe, né, o nosso ato de generosidade vai ser repartir o que a gente tem da palavra de Deus, levando a pessoa a compreender que agora, como uma nova criatura, ele precisa mudar de vida, né? Respondeu, irmão William? Amém. Mais alguém levanta a mão? A generosidade não é só dar coisas, né? Muitas vezes você tem que ensinar a pessoa também a, né, como diz o ditado, né? Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. E uma exortação também pode ser um ato de generosidade, irmão. Pois não, irmã Lisa? Irmãos, uns tempo atrás, eu fui visitar uma irmã e quando eu cheguei na casa dela, eu achei que ela era muito debilitada, assim, a situação financeira, e doeu meu coração. Eu pensei assim, quando eu fui entrando, assim, eu pensei, meu Deus, por que eu não fui no mercado trazer alguma coisa para essas crianças, né? E logo Deus me mostrou, porque o momento que eu bati palma, não veio ninguém, e logo ela veio chegando com as crianças e também com umas sacolas de mercado. Aí ela ficou toda sem graça quando ela me viu, porque, na realidade, o que ela tinha na sacola não era alimento para aquelas crianças. E nós entramos e conversamos, e eu falei para ela, por que você compra isso? Daí ela falou para mim assim, porque uma amiga minha vem almoçar comigo. Aí eu falei assim, minha irmã, não compre isso. Você tem filho pequeno, os teus filhos vão crescer e eles vão ver isso de você. E nós nos abraçamos e eu, assim, falei com ela que ela não deveria ter tais atitudes, né? E ela foi compreensível comigo, me entendeu, e a gente abriu a palavra e nós oramos. E, irmãos, às vezes são irmãos que caminham com a gente e que têm essas atitudes. Mas é difícil, sabia? Porque, às vezes, num momento de fraqueza, num momento de solidão, trazem para dentro de casa pessoas que vão trazer alegria para eles ali, mas depois vocês sabem as consequências, né? Mas gasta o dinheiro com aquilo que não é necessário, quando muitas vezes a necessidade é muito maior. Aí como que a gente fica? A gente, como irmão, quer ajudar, quer levar comida, quer levar... Mas, irmão, então aí a igreja está ensinando, está aprendendo, conhece a palavra e faz isso, né? Então é complicado, irmãos. É complicado, sabia? Porque as pessoas fazem errado, irmã Lisa, nós não devemos, né, fazer errado também, né? Mas como o pastor falou aqui, né, generosidade não é só a gente dar coisas para a pessoa,
mas levar também ela a entender que aquilo que ela está fazendo está errado e por isso ela está na situação em que ela está, né? É livrar ela da morte mesmo, né? Exortando, ensinando, né? Mostrando que está errado. Eu espero que a pessoa tenha ouvido o teu conselho, né? E tenha mudado. Mais alguém tinha levantado a mão? O cristão verdadeiro, né? Ele evidencia o amor de Cristo através dos atos de generosidade. O exemplo de Jesus, muitas vezes Jesus andava de cidade em cidade, atendendo, curando os necessitados. Aquela passagem que ele multiplica os pães, ele olha as multidões que estão famintas, né? Os discípulos lá, manda embora para que eles comprem, né? Antes que fique tarde, manda eles para casa, para eles comprarem alimento, porque já estão aqui há dias, né? E Jesus diz, não podemos deixar eles desfalecer no caminho, vamos dar o pão para eles. E Jesus multiplica os pães, né? Esse é um ato de generosidade. Jesus poderia, né, dispensar, terminou o culto, agora pode ir para casa, né? Acabou a palestra, vão embora. Mas Jesus não despede ninguém assim vazio. Mas além de dar o pão, né, o pão físico, Jesus alimentava com o pão espiritual para livrar aquelas pessoas da condenação da morte. Nem todos aceitavam os ensinos de Jesus. Não eram todos que ouviam e recebiam os ensinos de Jesus. Mas nem por isso ele deixava de fazer, de falar e de ensinar. Então, nós também, né, devemos imitar o exemplo de Jesus, dar, sim, né, o que nós pudermos para alimentar o corpo físico da pessoa, mas não podemos só também no físico, porque às vezes a gente só dá para dispensar a pessoa para ir embora logo, né? Vou dar aqui, ela já vai embora. A gente tem que dar também o pão espiritual e mostrar a verdade para aquela pessoa. Então, logo que a gente mudou ali no Cancele, um dia passou um rapaz lá pedindo, uma criança assim pequena, né? Um rapaz novo, sabe? Daí eu fui lá, peguei aquilo que ele estava pedindo, né? A criança perguntou se tinha bolacha recheada, né? Falei, puxa vida, aqui em casa não tem bolacha recheada, não tem criança, mas eu tenho que dar outra bolachinha, né? Daí dei o pacotinho de bolacha para ela. Aí eu disse para ele, né? Você trabalha? Eu estou procurando trabalho. Eu disse para ele, você é um jovem, né? É novo ainda. Né? Não se acostume a ficar pedindo, né? As pessoas ajudam, mas não se acostume com isso. Você tem potencial para trabalhar, ter um bom emprego, né? Para sustentar a tua família, tua filha. Né? Deus não quer que você ande mendigando. Saiba disso, Deus te ama e Ele, né, pode abrir uma porta de um bom emprego para você. Não se acostume a mendigar, a pedir. Então, a gente tem que sempre falar, né, com a pessoa. Ele ficou uns 10 minutinhos. Eu tinha que fazer almoço, né? Eu podia ter dado lá o que ele pediu e deixado ir embora. Mas eu achei que eu não deveria, né, só dar o que ele pediu. Então, a gente precisa, como cristão, né, ter esse... É uma generosidade também, a gente tirar um tempo para falar, para aconselhar, né, para falar de Jesus. Dar aquilo que a pessoa está pedindo, mas também mostrar que o caminho e a solução é Jesus. Amém? Você sabia que a generosidade é uma responsabilidade de todos nós cristãos? Você sabe disso, né? E você pratica, contribuindo e ajudando os outros com seu tempo, bens, e se precisar, sem, né, precisar que alguém te lembre disso, né? É nossa responsabilidade. Concluindo, então, eu quero passar os pontos aqui, né, que o autor da lição ele coloca na nossa conclusão. 6 dicas para servir ao Senhor de coração
em uma cultura egoísta, né? Desenvolva uma mente aberta à vontade de Deus. É impossível para Deus poder guiá-lo a menos que você esteja aberto às suas orientações. Deus quer que nós sejamos generosos, nós precisamos estar com a mente e o coração aberto para Ele nos orientar e nos abençoar nisso. Pense no que é bom. Quando for a hora de servir ou dar, não pense sobre o que você não tem, mas sobre o que você já tem. Dê com alegria. O espírito com que um presente é dado sempre afeta quem o está recebendo. Deus não tem prazer numa oferta dada com atitude errada. Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Recuse-se a servir sob pressão. É melhor não servir e nem dar coisa alguma do que dar alguma coisa porque alguém está pressionando você a fazê-lo. Fazer por obrigação é melhor não fazer, né? Deixe que Deus estabeleça a quantia que você estiver decidindo quanto dar. Quando você estiver decidindo quanto dar, várias quantias aparecerão em sua mente. Deixe a paz de Cristo ser o árbitro em seu coração. Colossenses 3,15. E tome a melhor decisão. Espere pelas recompensas de Deus e não dos homens. Dai e ser-vos-á dado. Lucas 6,38. Pratique a generosidade com fé, paz, consciência de que você faz parceria com Deus e sua vontade. E ainda encontrará benefícios materiais. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que você pratique a generosidade. Isso é a vontade de Deus. Irmão Moisés, obrigada. Deus abençoe cada um.